Hoje em dia, com essa correria toda, liderança deixou de ser só um cargo, né? Virou uma habilidade essencial. Então hoje a gente vai abrir um manual do líder moderno, um guia prático, cheio de ferramentas mentais para ajudar a gente a navegar nesse jogo complexo da carreira e do sucesso. E tudo começa com essa pergunta aqui que é fundamental. Qual é a real diferença entre estar ocupado e ser eficaz? Muita gente confunde movimento com progresso, sabe? As estruturas que a gente vai explorar aqui foram pensadas exatamente para garantir que cada ação tenha um propósito e um impacto de verdade. Então vamos lá. Primeira parte, dominando o jogo interior. Antes de pensar em liderar equipes ou gerenciar projetos, a primeira tarefa é se liderar. Toda decisão inteligente, toda ação eficaz nasce de uma clareza interna. Essa é a base de tudo. E essa base, ela é sustentada por dois pilares muito poderosos. De um lado, a gente tem o Ikigai, que é uma filosofia japonesa para a gente encontrar nosso propósito. Do outro, a inteligência emocional, ou QE, que é a habilidade de entender e gerenciar as próprias emoções. Quando se junta o porquê, que é o Ikigai, com o domínio do como, que é o QE, o potencial simplesmente explode. O conceito do Ikigai é de uma simplicidade genial. Imagina só 4 círculos: o que a gente ama fazer, aquilo em que a gente é bom, o que o mundo precisa e aquilo pelo que podemos ser pagos. Onde esses 4 círculos se encontram, ali está o Ikigai. Não é só sobre uma carreira, é sobre ter um norte, algo que dá direção e significado para tudo. E como é que a gente fortalece essa autoconsciência na prática? Com hábitos. Inteligência emocional não é algo que a gente tem ou não tem. É um músculo que precisa ser treinado. Coisas simples como dar nome ao que se está sentindo antes de falar, ou, sei lá, dar uma pausa, beber uma água antes de responder a algo difícil, constroem essa força dia após dia. E é esse músculo que sustenta um líder sob pressão. Ok, uma vez que o jogo interior está mais forte, a gente pode aplicar essa clareza toda para o mundo externo. E isso nos leva direto para a nossa segunda sessão: tomar decisões mais inteligentes. Para tomar decisões melhores, a gente usa o que se chama de modelos mentais. Pensa neles como se fossem aplicativos para o cérebro. Aqui estão 4 dos mais poderosos, cada um feito para um tipo de desafio diferente. São verdadeiros atalhos para a gente pensar com mais clareza, especialmente quando a coisa aperta. Vamos focar em uma das mais eficazes, a matriz de Eisenhower. O objetivo dela é simples, mas é transformador. Resgatar nosso foco daquela tirania do urgente e colocar ele de volta no que é verdadeiramente importante. E aqui a gente vê como ela funciona. É um sistema de 4 quadrantes, bem visual. O que é importante e urgente, faça agora sem desculpas. É importante, mas não é para já? Agende. É aqui que os estrategistas brilham. Agora, é urgente, mas não tão importante? Delegue. E aquilo que não é nem uma coisa nem outra, simplesmente elimine. Tchau. Outra ferramenta super ágil é o ciclo Oda. Foi criado por um piloto de caça, então já dá para imaginar que é para ambientes que mudam a todo instante. Você observa a situação, se orienta com os dados que tem, decide o que fazer e age. E aí o ciclo recomeça, mantendo as decisões sempre relevantes e rápidas. Tomar boas decisões pontuais é ótimo, mas como a gente conecta essas decisões a um objetivo maior? Isso nos leva para a terceira parte, pensar de forma mais estratégica, ou seja, sair do modo tarefas do dia e entrar no modo visão de longo prazo. E aqui tem um ponto que, nossa, muita gente confunde. Estratégia não é a mesma coisa que plano. A estratégia é a visão de vitória, é o aonde queremos chegar e o porquê. Já o plano é o mapa, os passos específicos, o como a gente vai chegar lá. Um plano sem estratégia é só uma lista de tarefas que não leva a lugar nenhum. Certo, a distinção faz todo sentido, mas a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente desenvolve essa habilidade de pensar estrategicamente no dia a dia? Uma técnica poderosa para isso é o pensamento de segunda ordem. A maioria das pessoas para na consequência imediata de uma decisão, mas o pensador estratégico sempre pergunta: e então? Quais são as consequências da consequência? Antecipar essas ondas é a pura essência de estratégia. Como uma estratégia clara em mente, o próximo desafio é mobilizar as pessoas, certo? Porque a melhor ideia do mundo não vale nada se ficar presa dentro da nossa cabeça. Essa sessão é sobre como a gente transforma pensamento e influência de verdade através da comunicação. E essa frase resume perfeitamente o ponto central. A precisão na fala não é só um detalhe, é a base da confiança. Falar "estamos crescendo" é vago. Agora, dizer "crescemos 40% no último trimestre", isso constrói credibilidade na hora.
O resultado dessa comunicação precisa e poderosa é o que muita gente chama de presença executiva. E olha, isso não tem nada a ver com ser a pessoa que fala mais alto ou que tem o cargo mais importante. Tem a ver com ter impacto. E tem várias formas de construir isso, mas vamos focar em 3 bem práticas. E aqui estão elas, 3 ações que dá para começar a fazer hoje mesmo. Primeiro, usar o silêncio de forma estratégica. Fez uma pergunta importante? Segura a pausa. Segundo, faça as outras pessoas parecerem brilhantes. Dê o crédito. E terceiro, assuma sua autoridade. Trocar um eu acho que por um eu recomendo que muda completamente a percepção que os outros têm de nós. Chegamos à nossa última sessão. A gente já viu como fortalecer o nosso interior, como tomar decisões, pensar estrategicamente e se comunicar. Mas qual é a filosofia que amarra tudo isso e que impulsiona o crescimento sem parar? Essa filosofia é o Kaizen. É a crença de que grandes resultados não vêm de grandes saltos, mas sim de pequenas melhorias feitas todos os dias com consistência. É o motor do crescimento e da maestria a longo prazo. O Kaizen funciona mais ou menos assim. Passos pequenos, dados todo dia, podem parecer insignificantes no momento. Mas com o tempo, o poder dos juros compostos do esforço cria uma curva de crescimento absurda. O foco não é na perfeição, é no progresso persistente. Só que tem momentos em que a melhoria gradual simplesmente não é o suficiente. E para essas horas, existe outra filosofia, o Kaikaku. Aqui não é sobre melhorar, é sobre uma mudança radical, uma reinvenção completa. E essa é a distinção poderosa. O Kaizen ajusta a máquina. O Kaikaku joga a máquina fora e constrói uma nova. Um líder moderno sabe exatamente quando aplicar a melhoria contínua e quando é hora de uma transformação radical. E assim a gente completa o nosso manual do domínio interior até a mudança radical. Todas as ferramentas estão aqui. A pergunta final não é o que foi aprendido, mas o que vai ser aplicado. Qual dessas páginas vai ser aberta primeiro? A escolha, como sempre, é o primeiro passo.